Mário valendo. Olá, boa noite a você que nos assiste. Seja bem-vindo à nossa palestra com o professor Flávio Tartucci. Palestra promovida pela Comissão Especial de Direito Civil, coordenada pelo professor Nestor Duarte. Ele estaria aqui conosco nessa noite, infelizmente teve um imprevisto e eu fui comissionado, eu fui incumbido de representá-lo e estar aqui com o professor Flávio Tartucci, conhecido de todos nós, para falarmos sobre a alteração no nome no regime da lei do SERP. A Comissão Especial de Direito Civil, ela tem promovido, desde o ano passado, uma série de encontros para discutir direito civil, para que nós, advogados, estejamos cada vez mais preparados, não só para o foro, mas também para a nossa atividade diária, sendo profissionais mais qualificados, atualizados. Esse curso é totalmente gratuito e nós esperamos que vocês participem ativamente do nosso chat, enviando perguntas, trazendo seus comentários, suas contribuições. O professor Flávio Tartucci, ele é especialista em Direito Contratual, mestre pela PUC, doutor pela Universidade de São Paulo, autor conhecido, parecerista, árbitro, advogado, um dos grandes nomes hoje do nosso direito. Professor Flávio, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. O senhor tem a palavra. Obrigado, boa noite, Rui. Meu som tá bom aí? Tá ótimo? Tá saindo bem? Então tá bom. Bom, pessoal, boa noite aos que nos acompanham ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Esse é o projeto Diálogos de Direito Civil, como o Dr. Mário, que é componente da Comissão de Direito Civil da OAB, destacou. E é um evento em parceria com a ESA, a Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo. Eu estou diretor da ESA, né, com mandato de 3 anos, diretor-geral aqui da escola. E como sou um civilista, né, professor de Direito Civil, comentei com o professor Nestor que seria interessante a gente fazer esse projeto dessa maneira, né, com as aulas com transmissão pelo YouTube, que, na minha opinião, hoje é o principal meio de difusão do conhecimento jurídico no Brasil, né? Esse projeto Diálogos de Direito Civil foi ideia do professor Nestor Duarte, ele lançou no ano passado, né? Nós fazíamos os encontros aqui presencialmente, mas seria mais interessante, né? Já que nós temos uma comissão de Direito Civil, o Dr. Mário, nosso colega, com vários juristas de destaque, trazer esse projeto aqui para a nossa escola e trazer o projeto com transmissão, né? Estamos aí já com uma participação muito ativa. Os senhores podem mandar as dúvidas aqui pelo chat, né? No final, eu e o Dr. Mário vamos aqui debater os temas e, com certeza, mais uma vez, teremos aí uma grande audiência, né? Porque, realmente, dessa maneira, eu tenho dito, né, que eu gosto muito mais desse modo de transmissão do que podcast, né? Eu acho que hoje tem mais podcast no Brasil do que gente ouvindo ou assistindo podcast, né? Inclusive, aqui nós estamos trazendo todos os podcasts para esse modelo de transmissão ou gravação, né, pelo YouTube. Depois o Rui vai me informando aí quanto que a gente vai chegar no pico simultâneo, né? Mas eu acredito que a gente já tem aí mais de 100 pessoas participando conosco. Hoje é a nossa primeira aula, nós teremos outros encontros, né? O próprio Dr. Mário Guazelli será um dos palestrantes, os nossos outros membros da comissão. Então, o professor Simão, o professor Nestor, nosso presidente, a professora Rosa Neri, a professora Cláudia Stein, o professor que também está conosco, o professor Maurício Bunazar, o professor César Peghini. Com certeza aí teremos outros professores. A ideia é fazer um encontro a cada mês, né? Então, nós estamos, portanto, lançando a temporada 2023 desse projeto. E eu vou começar tratando desse assunto, pedir para colocar na tela lá, enquanto eu vou fazendo a passagem, põe na tela o meu data show aqui, Rui, na tela cheia, pode deixar assim na tela cheia, enquanto eu vou aqui fazendo a mudança. Hoje a gente vai trabalhar a alteração do nome na lei do SERP, né, a lei que instituiu o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Esse é o tema que a gente vai tratar. Pode abrir a janelinha lá em cima, Rui. Esse assunto eu tenho um livro específico sobre a lei do SERP, com Carlos Eduardo Elias de Oliveira, que é assessor do Senado Federal.
e também faz parte da nossa comissão como convidado, né? Como convidado externo, ele é da OAB do Distrito Federal. E também o tema está tratado na minha coleção de Direito Civil. Hoje eu trouxe para sortear, inclusive para os alunos que participarem, né? Eu trouxe para sortear o Direito Civil volume 1, tá? Que é onde eu trato desse tema da alteração do nome na lei do SERP. Pode me trazer para a tela cheia aqui, Rui, por favor. Essa lei do SERP, senhoras e senhores, é uma lei simplesmente revolucionária. Eu vou ter aqui a oportunidade de trazer um panorama geral dessa norma, mas ela instituiu o sistema eletrônico de registros públicos com uma tendência cada vez mais concretizada de extrajudicialização, de redução de burocracias e também de digitalização, né? Em meio à pandemia de Covid-19, nós tivemos um provimento do CNJ, provimento número 100, que possibilitou naquele momento caótico a celebração de escrituras públicas digitais pelo e-notariado. E eu tenho dito isso sempre, né? Essas escrituras públicas digitais propiciaram, o provimento 100 é de maio de 2020, propiciaram que o mundo não acabasse, né? Porque eu gosto sempre de fazer essa comparação, não sou muito fã de série, raramente assisto série, mas como eu sou um apocalíptico e acabei me especializando na pandemia de Covid-19, né? Eu comecei a assistir até o final aquela série The Last of Us, né? Que, aliás, ali aparece, o caso é de uma pandemia de fungo, né? E ali naquela série, que na verdade é um jogo de videogame, a humanidade dura 3 ou 5 dias que a humanidade dura, né? E a gente viveu na pandemia, as pessoas não perceberam isso aí, num momento pré-apocalíptico. Se os negócios privados não fossem realizados, as vendas, as doações, os testamentos, os divórcios e os inventários, nós teríamos uma situação que já era uma situação complicada, simplesmente caótica. E o provimento 100 do CNJ, é interessante, surgiu no momento que era um momento de urgência. E, aliás, Mário, a gente tem que refletir sobre esse provimento, porque ele trata de regra de competência, ele trata de requisitos de validade, né? E foi um provimento do CNJ, feito pela Corregedoria. É um ato totalmente unilateral. Acabou tratando de questões que seriam somente da legislação federal. Na verdade, o provimento 100 tem problemas de ilegalidade e de inconstitucionalidade. Só que ninguém falou o contrário, porque se não viesse o provimento 100, nós teríamos uma situação caótica, né? Então, digamos que esse provimento 100 foi o pontapé inicial. A lei do SERP vem de uma medida provisória, ela avança nas questões registrais, dando uma ideia de que a gente não vai precisar mais ir no cartório. Muito em breve o SERP, né, o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, estará implementado. E a ideia é que exista um site único com todas as competências registrais, com acesso fácil para qualquer cidadão. Se você perguntar aí para o cidadão comum, os lugares que ele menos gosta de ir, não nós, advogados, né? Possivelmente ele vai dizer que um deles é o cartório. Ninguém gosta de ir no cartório presencialmente. Advogados. Inclusive advogados, né? No cartório e no fórum, né? Se você perguntar para o cidadão comum, 5 lugares onde você não gosta de ir. Ele vai falar cartório e fórum, possivelmente, né? Então a lei do SERP vem nessa tendência, vem com essa ideia de extrajudicialização, redução de burocracias, digitalização. E eu tenho dito, doutor Mário, que o advogado do futuro é aquele que vai conseguir atuar e vai saber atuar no cartório. Inclusive porque as medidas do CNJ e as legislações mais recentes colocam o advogado numa atividade extrajudicial, né? Hoje eu tenho a honra, dentro do contexto da lei do SERP, de fazer parte do ONR. Eu faço parte do Conselho Consultivo do ONR, aliás, sou também do Conselho Consultivo, né, da OAB, porque eu sou conselheiro seccional da OAB São Paulo, mas faço parte do Conselho Consultivo do ONR, que é o Operador Nacional de Registros Públicos Eletrônicos, né, que está regulamentando algumas questões da lei do SERP. Nós estamos agora na pauta com certificados digitais, né? Nós estamos com a questão dos extratos e estamos com a adjudicação compulsória extrajudicial,
que também vem no contexto da lei do SERP, né? Além disso, eu faço parte também de alguns grupos de trabalho, né? Atuei recentemente no provimento que trata da união estável, né? Inclusive, o distrato da união estável, há necessidade de atuação do advogado nesse distrato da união estável, que é no Cartório de Registro das Pessoas Naturais, né? E, por óbvio, nós temos aí a questão relacionada também a um Código de Normas Nacional. Também estou nesse grupo de trabalhos, muito em breve teremos um Código de Normas Nacional para regulamentar a atividade extrajudicial. Bom, a verdade é que nós temos alguns temas que foram extrajudicializados e o tema da alteração do nome foi um dos temas em que houve essa extrajudicialização. Eu preparei o material, o material na verdade aqui é o texto de lei, mas se vocês quiserem ter acesso a esse material, pedir para disponibilizar aqui no chat, né? O material, aqui aliás está no chat, lista de presença para o certificado. Vou pedir também para colocarem aqui no material, no chat o material, né? E está no meu site também esse material. O meu site é flaviotartucci.adv.br. Então, flaviotartucci.adv.br é o penúltimo material, os senhores vão encontrar esse material da nossa aula de hoje. Então, seguindo aqui para o nosso conteúdo da exposição de hoje, eu começo aqui lembrando do tratamento do nome no Código Civil. Inicialmente, o nome ele é definido como o sinal representativo da pessoa. Essa é uma definição do grande jurista italiano Adriano De Culpis, né? É o sinal representativo, ele até faz uma comparação que o nome substituiu o brasão, porque o brasão era o sinal representativo no passado, né? Eu até brinco que a gente, em certa medida, nós estamos voltando para o brasão, que não é bem o brasão, é um borrão. Muito em breve as pessoas serão identificadas por QR Code. Isso já acontece, né? Então, nós estamos voltando pelos brasões, né? Brasão, nome, aí a gente volta para o borrão. Muito em breve o borrão vai ser o sinal representativo da pessoa, né? E o Código Civil trouxe um tratamento do nome como direito da personalidade, se afastando de um tratamento que existia na Lei de Registros Públicos, e nesse sentido a lei estava desatualizada, de que o interesse público sempre, ou o interesse coletivo, sempre prevaleceria sobre o interesse individual do nome como direito da personalidade. E aí o Código Civil vai na contramão, reforça essa ideia que já existia na doutrina. Eu cito aí o professor Rubens Simões de França como um expoente na defesa desse entendimento. O nome tido como direito da personalidade, como um direito individual, como um direito relacionado à identidade pessoal, na própria classificação do professor Rubens Simões de França, o que representou, sem dúvida alguma, uma mudança de tratamento pela doutrina, que foi, em certa medida, ampliada nessa afirmação do nome como direito da personalidade, e na jurisprudência. E aí eu vou trazer, vem para mim, um exemplo para vocês, relacionado às demandas de família. A nossa jurisprudência passou a entender, vem para mim, Rui, na tela cheia, e isso acabou sendo tratado pela lei do SERP. A nossa jurisprudência passou a entender que o nome do cônjuge, e agora também com tratamento praticamente equalizado do companheiro, quando um cônjuge adota o sobrenome do outro cônjuge, o nome incorporado deixa de ser do outro e passa a ser daquele que o incorporou. Ao passo que haverá uma opção dessa pessoa que incorporou o nome que é seu, de manter esse nome ou renunciar ao nome ao fim desse relacionamento. E nesse sentido, as regras do Código Civil, que associavam, 1583, sobretudo, lá no Código Civil, que associavam o nome, aliás, 1578, está por ali, né? Que associavam o nome à dissolução da união e à culpa, esses dispositivos praticamente não se aplicavam mais. Jurisprudência, sobretudo a jurisprudência do STJ, cristalizou a afirmação de, sendo o nome o direito da personalidade daquele que o incorporou, caberá
ao cônjuge divorciado manter ou não esse nome. E os senhores verão que, nesse sentido, o que estava já no artigo 16 do Código Civil acabou sendo transposto para a Lei de Registros Públicos, sobretudo na tela desse artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome, que é o primeiro nome, pode ser simples ou composto, né? No meu caso ele é composto, Flávio Murilo, e o sobrenome, ou nome de família, ou patronímico, não se utiliza mais essa expressão, né? Que também pode ser simples ou composto, no meu caso é composto Tartucci Silva. Né? Aliás, há um costume de primeiro colocar o sobrenome da mãe e, por fim, o sobrenome do pai. Isso pode ser invertido e a própria Lei de Registros Públicos, na redação atual, prevê a possibilidade dessa alteração. Né? Bom, então esse é o artigo 16, que, em certa medida, alguns dizem que é um artigo óbvio, né? Não é tão óbvio assim, porque traz esse tratamento do nome como direito da personalidade e muda totalmente o panorama legislativo que existia até então. Na sequência, depois desses elementos do nome e esse tratamento como direito da personalidade, nós temos nos artigos 17, 18 e 19 a tutela do nome. No mesmo sentido do artigo 12 do Código Civil, que consagra a tutela geral da personalidade, com clara influência do Código Civil português e a consagração de dois princípios. O princípio da prevenção, no caso de utilização indevida de direito da personalidade, de imagem e do nome, com a possibilidade de medidas inibitórias, e o princípio da reparação integral dos danos, que o próprio nome já indica, com a possibilidade de se pleitear perdas e danos, todos os prejuízos suportados pela utilização indevida do nome, no caso por lesão a direito da personalidade. Então vejam o artigo 17, o nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. Artigo 18, sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Na verdade o termo está incorreto, ele tem que ser atualizado frente ao CDC, porque a expressão que se utiliza para propaganda comercial é publicidade. E o artigo 19, o pseudônimo, que é o nome artístico, o nome de um autor intelectual, eu até acho que aqui se inclui também o nome artístico, existe jurisprudência nesse sentido, né, o nome atrás do qual se esconde o autor de uma obra, uma produção intelectual ou cultural. Isso já estava na lei de direitos autorais, a lei 9.610 já previa isso, a proteção do pseudônimo, não é uma novidade no sistema. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Né? Então, me parece que o artigo 24 da lei já previa essa proteção. Né? Eu passei rapidamente, mas na verdade eu tenho que fazer um comentário sobre o artigo 17. Né? Repetindo, ele diz o seguinte: o nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que a expõem ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. Né? Na verdade, o que eu vou riscar, a professora Silmara Quinelato, no Código da Manoli, que é uma obra que eu tenho a honra de participar, ela comentava já isso há muito tempo, né? O que eu vou riscar aqui, hoje é considerado irrelevante, não só pela doutrina, como também pela jurisprudência. Na verdade, eu tenho que ler esse artigo assim: o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações. Ponto, sem que haja autorização. Entre parênteses. Né? Expor a pessoa ao desprezo público, isso é considerado irrelevante para as medidas do artigo 12. E a intenção difamatória, que seria o elemento doloso, muito menos. Aliás, vem para mim aqui, Rui, para as tutelas preventivas, o Código de Processo Civil, artigo 497, parágrafo único, nas ações de obrigação de fazer, de não fazer, ou até obrigação de dar, com a possibilidade de fixação de multa ou astreintes, para as tutelas inibitórias, para as tutelas específicas, o artigo 497, parágrafo único do CPC, dispensa dolo, culpa e dano. Porque culpa, dolo e dano, na verdade, são, em regra, pressupostos para a tutela reparatória, para a aplicação do princípio da reparação integral dos danos, mas não para a tutela inibitória. Né?
Doutrina processual já defendia isso, sobretudo o professor Fred Didier, que trabalhou na Câmara dos Deputados nessa reforma do direito processual civil, e me parece que ali nós temos expressão da doutrina dele, no artigo 497, parágrafo único, quando coloca a dispensa do dolo, da culpa e do dano para tutela inibitória. Então não há necessidade de dolo e muito menos exposição ao desprezo público. Até lembrando a vocês que se houver lesão ao nome, como há lesão a direito da personalidade, cabe, além da reparação material, a reparação moral. Eu sou partidário da tese de que o dano moral é lesão a direito da personalidade e o nome é um direito da personalidade. E nesse sentido, fazendo uma comparação com o tema do uso de imagem, uso indevido de imagem, o que é o uso indevido de imagem? O uso indevido de imagem é o uso sem autorização do titular. O STJ editou a súmula 403, que mostra como essa parte que eu risquei, especialmente do desprezo público do artigo 17, está desatualizada, prevendo a súmula 403 que independe de prova ou dano moral no caso de uso indevido de imagem sem autorização do titular. O dano decorre do simples fato, é o chamado dano in re ipsa, o dano que decorre da circunstância fática do caso concreto. Utilização indevida da imagem de uma pessoa gera dano in re ipsa ou dano presumido. Como também o uso indevido do nome de alguém gera um dano in re ipsa. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, o tratamento do Código Civil, o entendimento já anterior doutrinário, depois repercutiu na jurisprudência, de que o nome é um direito da personalidade e que mais a utilização indevida do nome vai gerar um dano presumido, em certa medida isso tudo acabou sendo previsto na lei do SERP. Bom, indo para essa lei, como eu comentei rapidamente aqui com vocês, ela tem origem, vamos lá, na medida provisória 1085 de 2021. E ela tem premissas muito claras. Redução de burocracias, extrajudicialização e utilização de meios eletrônicos e digitais. Então, aqui, o resumo da lei mostra o que ela trata. Então, ela dispõe sobre o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o SERP, altera a Lei 4591 de 64, que é a Lei de Incorporação e Condomínios, No meu entendimento, ela está somente em vigor na matéria de incorporação imobiliária. A Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, que foi a principal lei alterada. A Lei 6766 de 79, que trata de compromisso de compra e venda, entre outros assuntos. A Lei 8935 de 94, que trata da atuação dos cartórios, dos tabelionatos. O Código Civil, inclusive o Código Civil foi alterado. Na verdade, não foi bem alterado, eu tenho para mim que alguns dispositivos já estavam em vigor desde a lei anterior, lá da facilitação de abertura de negócios, como artigo de prescrição intercorrente. Mas como houve uma atrapalhada legislativa no veto, eles tiveram agora que fazer ressuscitar o tratamento da prescrição intercorrente, A Lei 11.977, a Lei Minha Casa Minha Vida, que ganhou força de novo, com a mudança do poder. A Lei 13.097, parece, tema para outro encontro, que a lei do SERP resolveu definitivamente aquela questão da concentração dos atos na matrícula para caracterização da fraude de execução. Parece. A Lei 3.465 de 2017, que trata da regularização fundiária urbana, entre outros assuntos. O que eu posso dizer para vocês, estudando essa lei, vem para mim, e trabalhando com ela, sobretudo na sua regulamentação, é que essa lei, a lei do SERP, é a maior revolução legislativa em matéria de direito privado desde o Código de Processo Civil de 2015. Repito, na minha opinião, mais do que a lei da liberdade econômica, porque
Na verdade, eu tenho dito bastante aqui, muito isso nas minhas aulas, a lei da liberdade econômica, ela acabou só confirmando o que a doutrina do direito empresarial e comercial já afirmava. E o que a jurisprudência já aplicava, sobretudo no sentido de que os contratos empresariais paritários demandam uma menor intervenção de quem julga, né? Essa não, essa traz novidades importantes dentro dessa seara e é uma lei surpreendente que pegou muitos de nós civilistas de surpresa, né? Eu vejo as pessoas, inclusive colegas meus, perdendo tempo com algumas coisas e não estudaram essa lei até agora. Até agora. Eu vejo gente dizendo aqui, por exemplo, né, e eu não tenho aceito convites, né, para falar nessa área, para a área notarial e registral, né, até pelas atribuições que eu tenho, mas aqui é a minha casa, então aqui eu posso falar, né, sobre essa questão, né. Eu vejo gente falando, mas há mais de 1000 anos são os tabeliães, é o tabelionato que faz negócio jurídico de declaração de vontade. Né? Pois é, então, a lei do SERP, sobretudo no tratamento da união estável, o distrato da união estável, vai ser registrado no livro E. E tem o termo declaratório de união estável que vai ser feito no cartório de registro das pessoas naturais. Então, essa suposta tradição secular foi quebrada pela lei do SERP. E eu não tenho culpa, tá? Nem eu, nem ninguém que está trabalhando na regulamentação. Foi o legislador que fez isso. Né? Nós temos novas atribuições para os tabelionatos. Então, por exemplo, a adjudicação compulsória extrajudicial. Esse tema é uma revolução. Né? Acho que vai ser tão ou mais revolucionário do que a usucapião extrajudicial. Lembra, Mário? A gente fala, será que essa usucapião extrajudicial vai pegar no Brasil? Ela pegou, ela virou uma revolução. As pessoas estão usando a usucapião para regularização fundiária. Né? Existe hoje uma possibilidade que não existia antes de uma advocacia extrajudicial rápida e eficiente. Lembra antes quanto tempo demorava a ação de usucapião? Eu trabalhei no escritório que eu entrei e já tinha ação, eu saí e eu trabalhei em poucos escritórios, nunca trabalhei em escritório grande. Né? O escritório lá do Edson Gonzalez, que eu trabalhei quase mais de 10 anos, né? Entrei e já tinha uma ação de usucapião, saí, 10 anos depois estava lá a ação ainda. Né? Inventário, aliás, fazendo um outro gancho, inventário no Brasil, se não for extrajudicial, demora décadas. Ainda mais se não tiver acordo. Se tiver acordo é uma década só. Não é? Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu vejo as pessoas reclamarem de tempo, e essa é uma lei revolucionária porque ela diminui o tempo. E coloca naquilo que é possível. Estou vendo já gente reclamando aqui que na alteração do nome não tem atuação do advogado. Porque aí não tem que ter mesmo. Aí não tem que ter mesmo. Não dá para ganhar todas. Tá? E eu vou dizer, eu falo para várias classes diferentes, eu fico todo mundo reclamando, né? Que queria mais coisa, mas preciso entender que no jogo democrático, e democracia assim, não se ganha todas. Não se ganha todas. Eu tenho falado isso muito para os meus colegas, né? Quando eu aceito participar de uma lei, como foi lá no RJET, né, na lei da pandemia, ou de um processo normatizador, claro que algumas ideias minhas vão ser adotadas, mas as ideias dos outros também. Não se ganha todas, né? O pessoal quer ganhar todas. Então, é interessante porque, voltando ao que eu ia dizer, essa lei trouxe novas atribuições para os tabelionatos, trouxe uma ideia de uniformização, como nós teremos aí o Código de Normas Nacional, que vai trazer muita certeza e segurança para as atividades de todo o país. Né? Uma redução de custos, dentro das possibilidades de redução de custos, sem perder lastro jurídico para as coisas. Né? E claro, né, a gente tem lá uma mudança de atribuições. Os tabelionatos ganham algumas atribuições e os cartórios de registro civil das pessoas naturais também. Né? Então, é preciso entender a lei do SERP como uma lei revolucionária. Aliás, quem me assiste em outras aulas sempre fala assim, o direito civil funcionou, funciona e funcionará. O direito civil não é melhor nem pior do que os outros ramos do direito. Aliás, o Bunazar diz o seguinte, o direito civil não é ramo, é tronco, porque dele surgiram os outros. Mas ele não é melhor do que os outros. Só é mais legal. Não, não é mais legal. Às vezes, muitas vezes ele não é legal. Né? Eu acho que o que ele tem de diferente, mas é que ele funciona. Né? Porque ele já foi testado. Agora, ele tem problemas? Tem.
Quais? Sem dúvida. Volta lá para a tela. Burocracia, judicialização excessiva de temas e utilização de meios analógicos ultrapassados e burocráticos. E se você for perceber aqui as premissas da lei, busca justamente afastar isso. E tem uma questão também que eu tenho dito, direito civil tem que chegar mais no povão, o direito civil tem que chegar mais nas periferias, o direito civil tem que chegar na regularização da propriedade efetiva para todos. E, nesse sentido, eu acredito que a lei vai procurar atender isso nos próximos anos, né? Pessoas que demandariam décadas para conseguir uma adjudicação compulsória, né, agora vão conseguir isso no cartório de registros públicos, o cartório de registro de imóveis, né, com uma ata notarial que é feita, pode ser feita antes, né, que é feita no tabelionato de notas. Bom, feitas essas incursões, vamos passar aqui para as regras, são 3 artigos só da Lei de Registros Públicos, então Lei do SERP, Lei 14.382 de 2022, e essas alterações aqui são todas alterações na Lei de Registros Públicos. Lei 6.015 de 1973. Essas alterações, portanto, que nós vamos estudar aqui são alterações feitas na Lei de Registros Públicos. Vejam comigo, primeiramente, o artigo 55. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Acabei de mostrar que artigo é esse que foi transposto, o artigo 16. Faltava isso, uma afirmação na Lei de Registros Públicos que o nome é um direito da personalidade, porque esse artigo, o artigo 55 da Lei de Registros Públicos, dialoga perfeitamente com o artigo 16 do Código Civil. Observado que ao prenome serão acrescidos os sobrenomes dos genitores ou de seus ascendentes, em qualquer ordem. Então não há necessidade de você colocar primeiro da mãe e depois do pai, né? E na hipótese de acréscimo de sobrenome de ascendente que não conste das certidões apresentadas, deverão ser apresentadas as certidões necessárias para comprovar a linha ascendente. Então o nome, por exemplo, remoto de família, que aliás agora pode ser incluído, sem motivação, diretamente no cartório de registro civil e sem judicialização, né? Veja que curioso, né? Vou trazer aqui uns exemplos, até meus e de pessoas que me rodeiam. Vem para mim. Eu sou conhecido como Flávio Tartucci. Eu não sei, meu sobrenome Tartucci esse sobrenome é forte, né? No karatê eu era conhecido como Tartucci. O primeiro torneio que eu fui disputar, eu estava lá fazendo a inscrição, eu tinha 12 anos de idade. O sujeito perguntou qual é o seu nome. Eu falei Flávio Silva. Aí o sujeito falou, já tem Flávio Silva aqui. Não pode ser. Eu falei, pô, como não pode ser? Então, quais são os seus outros nomes? Pego o sensei que está fazendo inscrição. Eu falei Murilo e Tartucci. Eu falei, então vou colocar Flávio Tartucci. E a partir daquele momento todo mundo começou a me chamar de Tartucci, né? Então, esse sobrenome, na verdade, é o sobrenome da minha mãe. Então, eu sou mais conhecido como sobrenome da minha mãe do que o sobrenome do meu pai, que é Silva, né? Mas é curioso, né? Essa tradição, ela pode ser invertida. Você pode colocar um sobrenome da sua mãe para o fim, né? Bom, e outra coisa, eu tenho 2 sobrenomes aqui, eu vou citar Danese e Danese, igual aquele... É uma coisa curiosa, né? O Regis Danese, cantor gospel, é meu primo. Primo do meu pai, na verdade, né? Então posso adotar o sobrenome Danese, ou Ragusa, né? É possível, né? Se não há prova no registro dessa ascendência, é possível buscar um documento para provar essa ascendência, e é perfeitamente possível você incluir 2 sobrenomes de um, 2 sobrenomes do outro, 3 sobrenomes de um sobrenome do outro, até porque isso facilita até a obtenção de cidadania estrangeira, né? Antes da jurisprudência, porque em alguns casos se exige inclusão do sobrenome da cidadania, ou até alteração, né? E já havia um debate na jurisprudência, recentemente saiu até um acórdão do saudoso ministro Sanseverino dizendo que é possível, né, essa viabilidade de incluir um sobrenome remoto de família para obtenção de cidadania, né? Antes você tinha que judicializar, agora não precisa, você vai no cartório de registro civil, apresenta lá um documento para alteração do sobrenome e inclui esse sobrenome de familiar remoto, né? Bom, parágrafo 1º, o oficial de registro civil não registrará prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores,
Inclusive, isso aqui já era aplicado na prática e era caso, inclusive, de alteração de nome posteriormente, com ação judicial. Observado que, quando os genitores não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso à decisão do juiz competente, independentemente da cobrança de quaisquer emolumentos, né? No caso, o juiz corregedor. Tivemos vários casos recentes, vem para mim, lembrando que o Brasil tem uma realidade de rol exemplificativo de utilização de nome. Alguns países têm rol taxativo. Acho que Portugal tem rol taxativo. Né? Que só tem, acho que é Manuel, Joaquim. Né? Acho que nem pode adotar sobrenome. No Brasil se usa muito sobrenome italiano, nome italiano, é Enzo, Vincenzo, Pietro. Né? Acho que lá nem se pode, não tenho certeza se está na relação, né? Ou se com a realidade de tantos brasileiros que foram para lá, né, são nomes populares no Brasil, se esses nomes, deixa eu pegar água aqui, se esses nomes foram incluídos lá no rol de Portugal. Mas a premissa é que em Portugal o rol é taxativo, aqui o rol é exemplificativo. E aí tivemos casos recentes, né? Eu lembro uma negativa de inclusão de sobrenome que era Legolas, que é um personagem do Senhor dos Anéis, é o elfo do Senhor dos Anéis, né? E aí houve uma rejeição de inscrição desse nome Legolas. Teve também um caso que acabou sendo judicializado, eu esqueci qual era o nome era filho ou filha do Seu Jorge? Não foi judicializado porque o cartorário, o tabelião, ele reviu o posicionamento. O registrador civil. O registrador civil. Qual era o nome? Samba. Ah, era Samba, exatamente. Samba era filha, né? Filha do Seu Jorge, né? Eu não sei o gênero da criança. Para mim era filho. Eu não sei. Mas era Samba, é verdade. Aí o registrador civil reviu a sua posição, né? Porque houve uma série de protestos, porque o nome era bonito, né? E ele Ô, Rui, alegava... dá um Google aí se era filho ou filha, por favor. E ele alegava, inclusive... Era filho? Era filho. Ele alegava, inclusive, que esse nome fazia remissão a religiões afro. Que então seria uma forma, inclusive, dele preservar a identidade cultural da família. Ah, muito bem. Eu lembro até de um colega, né, o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, um evento lá do Rio de Janeiro, um debate que nós tivemos, ele dizendo, bom, é um nome em homenagem, inclusive, pela arte do Seu Jorge, né? E no final das contas houve essa revisão do registrador civil, né, da possibilidade de se utilizar esse nome Samba, né? Bom, o parágrafo 2º, quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial de registro lançará diante do prenome escolhido ao menos um sobrenome de cada um dos genitores, na ordem que julgar mais conveniente para evitar homonímias, tá? Homonímias, nomes iguais. Inclusive, era, na doutrina e na jurisprudência, um exemplo para alteração do nome. Eu lembro de um caso... o sujeito chama Francisco de Assis Pereira, que é um nome comum. Inclusive, havia um jurista lá da região de Bauru que tinha esse nome Francisco de Assis Pereira. Você lembra quem era o Francisco de Assis Pereira? Eu não lembro, professor. Alguém lembra quem era o Francisco de Assis Pereira? Era o maníaco do parque. Então, quando surgiu lá o problema do maníaco do parque, porque a pessoa, por exemplo, tirar a certidão de antecedentes criminais, né? E um monte de anotação. Então, as pessoas pediram para alterar ou a ordem Francisco Pereira de Assis, ou até incluir um sobrenome de familiar remoto, né? José da Silva, Maria da Silva. Quanto maior um diferencial de utilização do nome, mais fácil vai ser se evitar homonímias, né? Nomes iguais, porque a homonímia pode gerar um constrangimento, inclusive era motivo para alteração do nome. Aqui o que nós tivemos de confirmação era a alteração em virtude de homonímias e a alteração, que se entendia que era uma alteração posterior judicial, aqui há um caráter preventivo, e a alteração de nome que expõe a pessoa ao ridículo. No livro do Silvio Venosa tem vários exemplos, né? João 1, 2, 3 de Oliveira 4, né? Maria... Eu esqueci o sobrenome. Mas tinha lá um coreano que era um oriental, Sun Tinhan, né? Jacinto Aquino Rego, era o nome do sujeito, né? Então, entre outros, né? Estão todos lá, o professor Venosa fez esse levantamento. Eu tenho até aqui, no volume 1, alguns exemplos que eu tirei de lá, né?
de nomes que ele pegou lá no INSS até, fez uma pesquisa de casos em que se entendia pela necessidade, pela possibilidade de alteração do nome, né? Então, em certa medida, isso acabou sendo, aqui ó, Jacinto Aquino Rego, Sun Tinhan, João 123 de Oliveira 4, Francisco de Assis Pereira, foram exatamente os exemplos que eu citei. Então, se entendia por essa possibilidade, como se entendia também pela alteração do nome em casos de erro de grafia crasso, né? Em certa medida, está aqui também, porque o nome pode expor ao ridículo, né? Então, eu cito aqui Osvaldo, Cláudio, Frávio, né? Então, eventualmente, a pessoa não consegue falar o nome direito. Qual é o nome do seu filho? Ah, é Cláudio. Não é Cláudio, é Cláudio, né? Eu tenho um amigo lá da minha cidade, lá em Passo, que foi registrado de forma errada. O nome dele era para ser Gladstone. E aí o pai não conseguiu falar muito o nome dele e ele foi registrado como Gredtone, né? Porque em Minas o pessoal troca o L pelo R, né? Então era Gladstone, né? Ele falou Gredtone. Gredstone seria. Gredstone, aí se enrolou, ficou nervoso e acabou sendo registrado como Gredtone, né? Bom, então, em certo sentido, voltando para a tela, nesse artigo 55 nós temos as premissas gerais e depois, na sequência, nos artigos 56 e 57, que eu vou ver mais à frente, nós temos aí as possibilidades de alteração do sobrenome e do nome, tá? Bom, seguindo aqui, pessoal, ainda no artigo 55, o parágrafo 3º prevê que o oficial de registro, mais uma vez, oficial de registro civil, cartório de registro das pessoas naturais, orientará os pais acerca da conveniência de acrescer sobrenomes a fim de evitar prejuízo da pessoa em razão de homonímia, como já havia comentado. E o parágrafo 4º, em até 15 dias após o registro, qualquer dos genitores poderá apresentar perante o registro civil, onde foi lavrado o assento de nascimento, oposição fundamentada ao prenome e sobrenomes indicados pelo declarante, observado que se houver manifestação consensual dos genitores, será realizado o procedimento de retificação administrativa do registro, que é no próprio cartório de registro civil das pessoas naturais, mas se não houver consenso, a oposição será encaminhada ao juiz competente para a decisão, né? O juiz, se houver, da vara de registros públicos, tá? Esse parágrafo 4º, deixa eu ver se eu acho aqui, esse parágrafo 4º, ele, aqui achei o julgado, surgiu a partir de um julgado do STJ de 2021, que eu vou colocar aqui, ó. Recurso especial 1.905.614 de São Paulo. Julgado relatado pela ministra Fátima Nancy Andrighi. Aliás, é interessante porque alguns ministros se destacam, pode deixar na tela aí, o pessoal está anotando, se destacam para alguns assuntos, né? Nome, são 2 os ministros que se destacam. Aliás, 3 eu vou dizer. Nancy, o ministro Belize, tem precedentes importantes, e o saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino tinha julgados importantes sobre esse tema, né? O que aconteceu aqui? Havia um acordo entre o pai e a mãe para dar um determinado nome para o filho, né? E naquele momento do registro, muitas vezes você faz o registro no hospital, né? Os cartórios têm bases montadas nos hospitais, até em hospital público, e o pai prega uma peça na mãe. A mãe está naquele estado pós-gravidez, né? E vai lá e registra com outro nome. Ou às vezes registra sem o sobrenome dela, só com o sobrenome dele. Então, nesses casos, você pode ter um procedimento administrativo de retificação. Se houver consenso, eu fiz uma brincadeira, estou voltando atrás, ânimos jocande, vamos fazer a retificação, faz lá no cartório, senão vai para o juiz competente para apreciar a questão, o juiz da vara de registros públicos ou o juiz da vara civil, se não houver, né? Alguns falam que é o juiz da vara da família, eu acho que não, é o juiz da vara civil. Aí a questão é judicializada. Professor Flávio, um causo. A minha avó passou por isso. Quando ela nasceu, o meu bisavô e a minha bisavó, eles não tinham entrado num acordo
E aí, para evitar briga, ele tinha concordado em dar o nome que a minha bisavó tinha escolhido. Mas quando ele foi registrar, ele registrou o nome que ele quis. Sim. A minha avó descobriu o nome registral dela quando ela foi ser matriculada na pré-escola. Ou seja, depois de 5 anos, ela descobriu que o nome com o qual ela até então se identificava não era o nome que constava na certidão dela. Ou seja, não é algo tão distante assim. Sim, e ela tinha que ela tinha que judicializar, né? Agora ela pode fazer a mudança no cartório de registro civil, sem motivação. Exatamente. Eu acho que hoje em dia ela não vai se interessar, mas para compensar a situação, a irmã mais velha dela acabou dando o nome que ela deveria receber, enfim, o nome que deveria constar na certidão de nascimento dela para a filha mais velha. Então acabou que a sobrinha da minha avó, ela foi nomeada em homenagem a ela, justamente por causa desse imbróglio todo envolvendo o meu bisavô e o que ele queria que a minha avó chamasse e o que a minha bisavó gostaria. Sim. Agora, eu mesmo me chamo Flávio Murilo, porque minha mãe queria Flávio, meu pai queria Murilo, eu não gosto do nome Murilo, eu queria tirar. Talvez eu tire, mas dá trabalho, vamos ver. Dá trabalho, tem que mudar tudo. Mas tudo bem. Eu queria incluir sobrenomes, o Ragusa e o Tartucci, sempre quis. O Ragusa e o Tartucci não, o Ragusa e o Danese, né? Eu não sei, talvez faça isso, né? Para entrar com ação judicial, dava trabalho, mas agora você pode incluir esses sobrenomes, né? Estão perguntando a limite? Não, você pode você pode incluir quanto você quiser. O problema é que no Brasil, a gente sabe, a minha geração sabe até, os mais novos não, mas nós sabemos até o bisavô, trisavô já fica difícil de saber, né? Eu sei que eu tenho Cossenza também, é uma origem que eu sei, né? Mas olha que curiosa, essa mudança aqui foi incluída justamente por esse julgado aqui que é de São Paulo de 2021 e, segundo ouvi aí de um registrador civil que atuou no processo de modificação da lei, isso é muito comum, hein? Essas peças aí que os pais pregam nas mães de peças entre aspas, né? De mau gosto, de não registrar no nome que foi combinado, né? Então, da prática, isso acabou vindo para a lei, né? Bom, agora vamos lá. No 56, nós temos a alteração do prenome. Primeiro nome, que pode ser simples ou composto. O meu é composto, Flávio Murilo. O seu é simples, O meu é composto. É Mário? É Mário Gamaliel, em homenagem aos meus 2 avós. Ah, não é sobrenome? Não. Gamaliel. Ah. Às vezes a gente fica... Eu tive um caso que eu tive que judicializar, que era um nome, um prenome, um nome oriental, que eu achava que era sobrenome, era prenome do meu professor de karatê aqui, o Sérgio Rizaoka. E era prenome em homenagem ao nome do avô japonês, o prenome do avô japonês, né? Então, olha, o 56 trata da alteração do prenome e o 57 trata da alteração do sobrenome. Em certa medida, pessoal, eu tenho artigo escrito sobre isso também, tá no Migalhas, confirmando o que a jurisprudência vinha entendendo a respeito das possibilidades de alteração, tá? Então, olha lá, 56. A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome independentemente de decisão judicial, ou seja, diretamente no cartório de registro civil. E a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico, né? Tudo isso vai ser no SERP, muito em breve vai estar tudo isso no site, né? Porque assim, eu fazia uma crítica no passado, o que dá mais publicidade? É o registro imobiliário ou o Google? É o Google. E agora o registro imobiliário vai estar no Google. Por quê? Porque com o SERP todas as competências de todas as serventias estarão lá. Cartório de registro das pessoas naturais, cartório de registro das pessoas jurídicas, cartório de registro de títulos e documentos, cartório de registro de imóveis, tabelionato de notas, tabelionato de protestos. Acho que não esqueci nenhum. Tudo vai estar lá, nesse grande provedor que vai ser o SERP, né? Então não precisa motivar. Por exemplo, eu não gosto de Murilo. Eu quero tirar o Murilo. Preciso motivar? Não. Vou lá no cartório e tiro o Murilo. Flávio, Ragusa, Danese, Tartucci e Silva, na ordem que eu quiser. Essa foi, inclusive, uma pergunta de Heloísa. Se ela pode excluir sem judicializar. Sim. Com relação ao prenome, pode. Sim, sim. Sem dúvida. Um dos prenomes, sim. Só que é só uma vez.
A alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial apenas uma vez. Mais de uma vez, via judicial, e aí precisa ter a motivação. Senhor Flávio, se o senhor mudou o seu nome extrajudicialmente e se arrependeu, é só voltar ao cartório e dizer, olha, me arrependi, quero o meu nome antigo. Não, eu acho que aí tem que ser judicial. Né? E outra coisa, né? A jurisprudência é um outro julgado relatado pelo Belize dizendo que você precisa motivar. A jurisprudência vem entendendo que haveria necessidade de motivação. Quiser anotar aí o julgado sobre a motivação, o julgado Belize, que era uma questão de homenagem a um ascendente, né? A um familiar, isso caiu, né? Recurso especial 1.962.674 de Minas Gerais. Repito, recurso especial 1.962.674 de Minas Gerais. Jurisprudência, sobretudo os julgados relatados pelo ministro Belize na terceira turma, a jurisprudência superior vinha entendendo pela necessidade de motivação. Tá? Agora, na via extrajudicial, eu até destaquei aí na tela, você é uma vez só. Então tem que pensar bastante, né? E tem até uma pergunta interessante também do Dr. Cláudio Schutz, se essa alteração ela tem que ser feita no cartório onde o primeiro registro foi feito. Não, é onde está o seu registro de nascimento. A competência para registro civil é do local do nascimento. Né? A averbação de prenome conterá obrigatoriamente o prenome anterior, os números de documentos de identidade de inscrição no cadastro de pessoas físicas, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de passaporte e título de eleitor do registrado, dados esses que deverão constar expressamente de todas as certidões solicitadas. Né? Isso aqui, óbvio, para evitar fraude. Havia sempre uma preocupação de fraude no passado. Eu lembro quando eu dava aula para concurso. Mas as pessoas não vão ficar sabendo, né? O que vocês precisam ter em mente é que muito em breve tudo isso, o SERP estará totalmente implementado, tudo isso estará na internet. Você não precisa ficar fazendo busca de cartório e registro civil. Tudo isso está na internet, tá? Sim, Imaculado, é uma questão de interesse, né? Vai ter que mudar todos os documentos. Quando a pessoa casa, divorcia, isso já acontece em certa medida, né? Sim. Então, é da vida, né? É do jogo. Se a pessoa quer alterar... Eu tenho um amigo professor, que aliás é professor da São Francisco, que o sobrenome dele era traduzido para o português e ele mudou para o sobrenome italiano original, inclusive porque ele obteve cidadania, né? Até um dia ele falaram o nome dele para mim, eu falei, mas quem é esse? Ele mudou o nome, aí eu identifiquei quem era. Né? Às vezes você vai incluir uma letra, porque é por conta do sobrenome de outro país, né? Isso é do interesse, é uma questão de vida privada de cada um. Né? Parágrafo 3º do 53. Finalizado o procedimento de alteração no do assento, oficial de registro civil de pessoas naturais, no qual se processou a alteração, a expensas do requerente, comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do documento, do CPF do passaporte, bem como ao TSE, preferencialmente por meio eletrônico. Então, troca de informações, inclusive eletrônicas, para dar uma publicidade, para evitar fraude. E se isso também tem lá na regulamentação da parentalidade socioafetiva, da multiparentalidade, né? Isso, na verdade, vem de um provimento, é o provimento 63 do CNJ, né? Trata de paternidade socioafetiva. Se eventualmente se suspeitar de fraude, falsidade, má-fé, vício da vontade, né? Vício da vontade aqui nós temos erro e dolo. Ou simulação quanto à real intenção da pessoa requerente. Então, notoriamente ali é para... Provimento 83. Exatamente, provimento 83, né? Que, na verdade, eu acho que esse já estava no 63. Está no 63 também. O provimento 83 alterou o 63. Eu acho que, para deixar mais clara a multiparentalidade, eu acho que já estava lá no primeiro, né? Oficial de registro civil fundamentadamente recusará a retificação. Então, caso de suspeita de fraude, né, é negado o registro. A Glaucia está perguntando o que significa tudo estará na internet. Eu acho que ela perdeu o começo da aula. Né? O SERP, o que é o SERP? Sistema Eletrônico de Registros Públicos. O CNJ tem uma série de competências pela lei do SERP. O CNJ é o grande protagonista da lei do SERP, inclusive com possibilidade de legislar. Depois vocês façam uma busca na lei do SERP, na minha interpretação.
O CNJ está mencionado 29 vezes, me falha a memória, na lei do SERP. Para editar normas, para regulamentar uma série de questões. Quem vai regulamentar o SERP, Sistema Eletrônico de Registros Públicos, é o CNJ. Qual é a ideia? E aí, prestando homenagem ao Carlos Eduardo Elias de Oliveira, que participou dessa lei no Senado. É a existência de um grande provedor, que o endereço a gente não sabe o nome ainda, possivelmente será cartório.org. Qualquer cidadão acessa e vai ter todas as serventias num site único. Falei agora há pouco, cartório de registro das pessoas naturais, cartório de registro das pessoas jurídicas, cartório de títulos e documentos, cartório de registro de imóveis. Está sendo implementado, né? Tabelionato de protesto, tabelionato de notas. Todas as informações estão ali. Então você precisa de uma certidão, você precisa localizar uma escritura. Você mesmo paga a taxa e obtém a escritura. Você precisa de uma informação de registro de uma pessoa. Claro que tem lá a questão de LGPD, etc. Né? Aí algumas questões você precisa fundamentar porque você quer essa informação. Você consegue essa informação. Então essa é a premissa, Glaucio. O SERP é um sistema eletrônico de registros públicos que vai levar para a internet todas as serventias. Todas as serventias. Né? Por isso que eu falei que é importante ler a lei para entender o que vem por aí. Só está começando, como diria lá a música do Rapa, né? Só está começando. Bom, o último artigo que eu trouxe para a gente analisar é o artigo 57. O 56, como eu falei, trata da alteração do prenome e o 57 do sobrenome, que é o nome de família, que pode ser simples ou composto. Geralmente é composto. Né? A alteração posterior de sobrenome poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial. É direto no cartório de registro das pessoas naturais. Ou RCPN, né? Que é o termo mais correto. Registro Civil das Pessoas Naturais, sem ação judicial. E outra coisa, lembra que o artigo anterior fala depois de completar a maioridade. Nesse artigo aqui, tinha um prazo decadencial de 1 ano a contar da maioridade para você fazer a alteração, um prazo decadencial, que a jurisprudência não vinha aplicando. Eu falo isso no livro. Quando houvesse motivo baseado na dignidade da pessoa humana, sobretudo do nome que expunha a pessoa ao ridículo, o prazo de 1 ano não era aplicável. Então era praticamente letra morta esse prazo decadencial, que foi retirado. Né? Quais são as hipóteses de alteração do sobrenome? Tudo isso aqui a jurisprudência já admitia, ou a própria lei. Inclusão de sobrenomes familiares, acabei de falar aqui o Danese Tartucci, quantos quiser. Inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge na constância do casamento. Pode colocar, tirar, tira, põe, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zague, fica à vontade, tira, deixa, cada um faz o que bem entender. Exclusão de sobrenome do ex-cônjuge após a dissolução da sociedade conjugal por qualquer de suas causas. É um nome incorporado, a pessoa mantém ou renuncia. Né? Inclusão e exclusão de sobrenome em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve o seu estado alterado. Então, por exemplo, eu não tenho o sobrenome, não foi registrado o sobrenome da mãe. E aí ela volta a utilizar o nome de solteira, e há um problema de identificação. Então pode alterar o nome também do filho, incluído o nome de solteira da mãe, se houver divórcio. Isso aqui já era admitido, na verdade, pela jurisprudência. Né? Então, questões familiares, adoção também é o caso, né? E outras que são admitidas. Não está aqui, mas proteção de testemunha também é possível. Né? Eu ia fazer essa pergunta para o senhor agora, professor. Se esse rol ele é aberto ou ele é fechado? Esse rol aqui é para alteração extrajudicial. Alteração extrajudicial. Exatamente. E na sua visão é exemplificativo ou é taxativo? Então, para alteração extrajudicial, tem-se entendido que ele é taxativo. Para alteração extrajudicial. Então, isso acho que responde à pergunta da doutora Isabela Marques, que relatou que nos cartórios de Minas Gerais eles não têm aceitado a exclusão de sobrenome paterno em razão de abandono afetivo. Eu ia falar justamente isso. A senhora deve estar com alguma mediunidade aqui, né? Porque eu ia falar exatamente isso. E eu escrevo sobre isso. Porque, vejam, aqui nós temos os parágrafos, né, com revogações.
Inclusive, revogações que eu vou comentar aqui diziam respeito à união estável antes. Né? E agora ficou bem mais fácil. E não está aqui o abandono afetivo. Abandono afetivo é uma hipótese admitida pela jurisprudência, que não está aqui. Né? Também não é pacífico o abandono afetivo. Deixa eu ver se eu acho um julgado aqui sobre abandono afetivo. Mas não está aqui, mas tem se admitido, né? Abandono afetivo, eu defendo que, como não está aqui, é judicial. É judicial. Tem que judicializar. Né? Como não está aqui. Né? Até porque o abandono afetivo, há quem diga que não deveria tirar o sobrenome. Tá? Então, eu particularmente entendo que é possível, mas com a ação judicial. Há quem diga que nem é possível no judicial, mas eu discordo, eu concordo com a jurisprudência do STJ. Aliás, para mim, jurisprudência em matéria de direito privado é do STJ, falo sempre isso. Né? Olha como ficou a alteração do nome do convivente. O que essa lei fez aí é outra aula, eu até acho que outro colega tem que vir aqui falar, né? Eu até não vou falar sobre esse provimento 141, porque como eu ajudei a fazer, eu não tenho falado. Eu tenho só escrito, explicando, né? Inclusive no Migares vai sair essa semana um artigo. É melhor outro colega falar, né? Mas a união estável passa a ter o registro no livro E. Você tem a opção de fazer o registro facultativo no livro E. É um casamento, é igual ao casamento. Porque se registrando no livro E, até a outorga conjugal passa a ser necessária. O registro no livro E está no provimento. Eu vejo gente falando, não tem não. Cara, está no provimento do CNJ. Ô Mário, você sabe quantos provimentos do CNJ ou resoluções do CNJ foram desfeitas pelo Poder Judiciário desde que o CNJ foi criado? Eu não faço ideia. Chuta um número aí. Quantos provimentos e resoluções do CNJ, o pessoal aí da internet, quantos provimentos e resoluções do CNJ foram desfeitos pelo Poder Judiciário desde que começaram a ser editados e aprovados esses provimentos e resoluções? Chuta um número aí. Chuta um número. Diria uns 50. 50? Sabe qual é o número? Zero. Zero. Veja a sintonia dos poderes CNJ, Supremo e STJ. E aí seria no STF, né? Nenhum provimento ou resolução do CNJ até hoje foi desfeito pelo Poder Judiciário brasileiro. Né? Bom, nem se fala aí de tribunais de segunda instância que nem atribuição para isso tem. Né? Então, assim, eu estava vendo recentemente, né? Aqui eu estou no meu lugar de fala, minha casa, né? Estou diretor. Eu vi uma aula de alguém ali só criticando o provimento, dizendo, isso não é assim, não é assim. É assim, sim. É assim. Aceite. O provimento do CNJ. Porque quando você registra no livro E, está no provimento, aí eu vou acabar falando, que tem eficácia contra terceiros. Aí eu vi a pessoa, registro no livro E não tem eficácia de registro perante terceiros. Agora tem pela lei do SERP, querido. Porque antigamente as pessoas registravam a escritura de união estável no cartório de registro de imóveis. Não é mais no cartório de registro de imóveis. É no livro E, no cartório de registro das pessoas naturais. Foi outra atribuição que mudou com a lei do SERP. Porque está na lei. O registro facultativo no livro E, que é no cartório de registro das pessoas naturais. Né? Bom, vamos lá. Antes, a alteração de nome na união estável. Tá? Inclusive inclusão. Estava previsto nesse artigo 57, nesses que foram revogados, eu acho que me fala melhor, era o quarto ou quinto. Não, era o segundo, o terceiro revogado e o quarto, se me falha a memória. Tem que ver, não lembro de cabeça, tá? Que a companheira poderia utilizar o sobrenome do companheiro, não previu o oposto. Lembrando que é de 73. A companheira poderia utilizar o sobrenome do companheiro se o companheiro deixasse. Se a união estável tivesse pelo menos 5 anos de duração e prole comum, ou prole comum. Isso era totalmente inconstitucional. Eu vou ler aqui o texto. Era o parágrafo 2º, era assim, ó. A mulher solteira, desquitada ou viúva, desquitada, né? Esse termo é até tido como pejorativo, né? Mulher desquitada. Isso foi utilizado no passado para preconceito contra a mulher, né? Desquitada. Que viva com homem solteiro, desquitado ou viúvo,
excepcionalmente havendo motivo ponderável, poderá requerer ao juiz competente, era judicializado, agora não é mais, que excepcionalmente, havendo motivo ponderável, que no registro de nascimento seja averbado o patronímico de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios de família, desde que haja impedimento legal para o casamento, decorrente do estado civil de qualquer das partes ou ambas. O juiz competente somente processará o pedido se tiver a expressa concordância do companheiro, o parágrafo 3º que foi revogado, e se a vida em comum houver decorrido no mínimo 5 anos ou existirem filhos de união. Não existe prazo para união estável. 2 anos, não sei quem fala isso, tem 2 anos, não existe. Você pode ter união estável depois de 6 meses, 1 ano. Então esse prazo já não era aplicado. Ficou assim, ó. Parágrafo 2º do 57. Os conviventes em união estável, devidamente registrado no Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, olha só, tem que ser a registrada, por isso que eu fiz a introdução, no livro E, no cartório de registro das pessoas naturais, no RCPN. Poderão requerer a inclusão de sobrenome de seu companheiro a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas. Então, manda aplicar o artigo 1555 do Código Civil, parágrafo 2º, que propicia que um companheiro utilize o sobrenome do outro. Isso aqui é a confirmação, isso estava no RESP, julgado em 2012, 1.206.656 de Goiás, relatado pela ministra, 2012, ministra Nancy, que entendia que o dispositivo era letra morta e que seria aplicada a mesma regra da união estável. Professor Flávio, parágrafo 1º do 1565. Não é o 2º, né? Desculpe. Parágrafo 1º, o 2º é planejamento familiar. Planejamento familiar, exatamente. 1565, parágrafo 1º. Dizia a ministra Nancy nesse acordo, a redação do 57, parágrafo 2º da Lei de Registros Públicos, outorgava, ela já usava no passado, nas situações de concubinato, tão somente a mulher, a possibilidade de averbação, etc, etc. Essa norma, ela dizia, era inconstitucional e preconceituosa. Eu sempre entendi assim, né? E aí seriam aplicadas as mesmas regras do casamento. A ministra Nancy foi homenageada pela lei e o julgado dela foi parar na lei, né? A lei do SERP, na verdade, chancelou muita prática admitida pela jurisprudência e muitas práticas aqui de São Paulo, porque um dos legisladores é registrador civil aqui em São Paulo, o Fiscarelli, né? É um dos legisladores, né? Boas práticas, aliás, do RCPN aqui de São Paulo, né? E aí o artigo novo, né, o parágrafo 3º-A novo, o retorno ao nome de solteiro ou de solteira do companheiro ou da companheira será realizado por meio de averbação da extinção da união estável em seu registro, né? E a extinção da união estável, ela pode ser feita no livro E ou pode ser feita por escritura. Agora, a inclusão extrajudicial é só para que tiver registrado no RCPN. Na verdade, aqui, se você fez por escritura, você não pode fazer inclusão. Houve, em certa medida, vocês precisam entender o seguinte, um incentivo para a realização de atos no cartório de registro das pessoas naturais. Uhum. Para tirar, não é que tirar, você pode fazer escritura de união estável, mas há uma tendência de você procurar mais o cartório de registro das pessoas naturais para fazer esses atos relativos à união estável. Desculpa, não fui eu que coloquei isso na lei. Foi quem fez, colocou isso lá na lei do SERP. Né? Tem gente que falou, os tabelionatos perderam. Não perderam, dividiram atribuições, mas se perderam, perderam no parlamento, não no CNJ. E não na doutrina, perderam no parlamento. A lei do SERP trouxe atribuições para o RCPN. Uhum. Né? Inclusive, possibilidade do RCPN cobrar emolumentos de algumas coisas, na minha interpretação. Porque o RCPN tem eu ouvi um professor fazendo até uma piada, né? Que os cartórios de registro das pessoas naturais eram conhecidos como os primos pobres. Então, deixa de ser agora pela lei. Deixam de ser. Né? E eu acho correto esse equilíbrio, até por uma questão de acesso para o cidadão. Eu quero encerrar essa minha aula
Primeiro dizendo que o material está no meu site. Né? Ah, faltou comentar uma questão aqui. Mas olha, estão perguntando onde está o material. Está no meu site, flaviotartucci.adv.br. Quero fazer uma nota antes de comentar essa penúltima aqui do enteado ou enteada, né? Que a lei ela não é feita para a entidade de classe nem para corporações de ofício. A lei é feita para o cidadão. Se a lei for feita para a corporação de ofício, não é uma boa lei. Ela é feita para o cidadão. Então, para facilitar a vida do cidadão. E nesse sentido, a lei do SERP foi feita nesse sentido. Para terminar, eu esqueci do parágrafo 8º, né? Que vem da Lei Clodovil. Esse parágrafo 8º foi incluído pela Lei Clodovil, que foi a Lei 11.924, se me falha a memória, do ano de 2009. Foi o Clodovil o responsável por fazer essa lei, com a possibilidade de inclusão do sobrenome de padrasto ou madrasta por enteado ou enteada. E antes isso era judicializado, agora pode fazer perante o cartório de registro civil das pessoas naturais. O enteado ou enteada, se houver motivo justificável. Motivo justificável é a declaração, por exemplo, de uma parentalidade socioafetiva, né? Poderá requerer ao oficial de registro civil que nos registros de nascimento e de casamento seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de madrasta, desde que haja expressa concordância deste, sem prejuízo dos seus sobrenomes de família. O que houve de modificação aqui é que não é mais judicializado, essa alteração é feita no cartório de registro civil das pessoas naturais, né? Enteado ou enteada adota sobrenome, geralmente é porque tem parentalidade socioafetiva. Tratamento, e assim, mais uma vez, em certa medida, nós temos um poder decisório do cartório de registro das pessoas naturais, né? Porque ele vai auferir ali o registrador o que é motivo ponderável. Uma declaração de vínculo socioafetivo, por exemplo, né? Tratamento, reputação para procurar o nome. Eu gosto sempre de uma afirmação do professor Zé Fernando Simão: enteado ou enteada, em regra, não é filho socioafetivo, mas é enteado ou enteada. Mas pode haver vínculo socioafetivo por tratamento, reputação e aquilo que é buscado, o nome, né? Então, aí nós temos uma outra questão, que é a possibilidade de se ter aí a multiparentalidade, com efeitos familiares e efeitos sucessórios. Em certa medida, o que eu quero dizer para vocês, para encerrar, é que a lei do SERP realmente vem com essas premissas de extrajudicialização, de diminuição de burocracias, de digitalização. Eu sou favorável à utilização de novas tecnologias, desde que seja mantido o lastro jurídico das coisas, né? Acho que é uma boa lei, uma lei revolucionária, e o que eu quero dizer para vocês é que essas premissas que a lei trouxe são premissas inafastáveis. Inafastáveis. E que mostram as diretrizes das novas leis que vêm por aí. Aliás, nas próximas semanas, eu não vou entrar em muitos detalhes, nós teremos aí anúncios legislativos que vão balançar o direito privado no Brasil, né? E com as mudanças que vêm por aí, essas são as premissas. Extrajudicialização, com a atuação do advogado sempre que possível, e dando lastro às coisas, redução de burocracias, diminuição de demandas judiciais, né? Extrajudicialização possível e utilização aí dos meios digitais. Muito obrigado, Mário, estou aí à disposição. No final nós vamos fazer o sorteio. Foi uma honra aqui reabrir essa nova temporada do projeto Diálogos. Vamos lá para as dúvidas, para os debates. Repito mais uma vez, o material está lá no meu site, flaviotartucci.adv.br, tá bom? Meu Instagram, flavio.tartucci, e dúvidas da aula, diga que assistiu essa aula, fftartucci@uol.com.br. Obrigado pela oportunidade de falar para vocês. Sejam sempre bem-vindos à ESA e passo a palavra aí para o Dr. Mário. Obrigado. Professor Flávio, muito obrigado pela sua excelente palestra. Nós vamos abrir para algumas perguntas, aqueles colegas, nós estamos em torno de 80 colegas conosco nessa live, professor, nessa transmissão. Mas, vamos perguntar, Rui, qual foi o pico aí, Rui? 228, muito bem. Ao vivo, hein? Abrindo perguntas aos colegas que quiserem enviar dúvidas ou que quiserem comentar a palestra do professor Flávio. Mas enquanto isso, enquanto vocês nos escrevem, professor, eu tenho uma dúvida em relação
a disciplina que a lei do SERP fez sobre o companheiro adotar o sobrenome do outro apenas quando a união estável estiver registrada. O que o senhor acha dessa disciplina legal? Isso não acaba conflitando com um possível direito à identidade pessoal do companheiro? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que notar que a lei do SERP tirou todas aquelas condicionantes que estavam na lei de registros públicos na linha da jurisprudência, né? E aí houve uma opção de propósito para as pessoas registrarem no livro E para facilitar a alteração do nome, senão realmente tem que judicializar ou, eventualmente, a questão ser regulamentada. Acho que aí há a possibilidade, como já havia, da questão ser regulamentada por uma norma específica de corregedoria em sentido contrário, né? Nesse tema não tem provimento do CNJ e me parece que não haverá provimento, porque essa questão pode ser regulamentada por cada Tribunal de Justiça, né? Bom, meus caros... Eu entendi qual foi a opção do legislador, foi realmente incentivar. Por que você vai registrar no livro E? Quais são as vantagens? Precisa ter alguma vantagem, né? Para registrar no livro E. Inclusive porque você tem despesa para registrar, né? Acho que o registro no livro E e a conversão ficou o mesmo valor no provimento da habilitação de casamento. Uhum. Quanto custa uma habilitação de casamento aqui? Acho que é R$600, né? Então tem despesa. Mais ou menos isso. Acho que é R$600. Uma opção... Em São Paulo, né? Uma opção que, de alguma forma, abraça petições de cartorários, imagino, mas, do ponto de vista de direitos fundamentais, de direitos da personalidade, eu ficava mais confortável com a disciplina anterior, que condicionava esse registro ao acordo do consórcio, ou acordo do companheiro, em vez do registro propriamente no cartório de registro, o registro da união estável no cartório propriamente. Mas veja só, a premissa que a lei do SERP trouxe, e o provimento 141 também, é que quando você registra agora a união estável no livro E, aí é equiparado total a casamento. É uma equiparação total. Inclusive, a interpretação que faço, já fazia porque havia o provimento admitiu o registro no livro E, mas agora é a lei, né, o provimento 37, eu acho que é o 37, admitiu o registro no livro E, mas agora é lei, né? Criou o Estado Civil de companheiro. E essa equiparação para o senhor, do casamento à união estável, é salutar? É algo que veio da nossa realidade brasileira. O Brasil caminhou para essa equiparação. Porque uma das preocupações, quando teve aquele julgamento da inconstitucionalidade do 1790, era justamente esse. Bom, então, se eu equiparo o direito sucessório, eu estou dizendo que cônjuge, que união estável e casamento vão ser a mesma coisa. E a linha majoritária, a linha que prevaleceu, disse, não são a mesma coisa. A gente só está equiparando efeitos sucessórios. Quando eu faço esse tratamento da lei do SERP, eu não estou reduzindo a união estável às formalidades do casamento? Então, Mário, eu acho o seguinte, eu tenho talvez um diferencial, eu sou da escola de São Paulo do Direito Civil, mas eu ouço muitas outras escolas. Uhum. Essa tua visão é a visão de São Paulo, dos juristas de São Paulo, da escola de São Paulo, que não é a visão que prevalece no Brasil. A visão que prevalece no Brasil, que é a visão da UERJ, que é a visão do STJ, inclusive tem julgado do ministro Salomão, é que com a decisão do Supremo, tá? Aliás, na Escola do Rio de Janeiro, é uma afirmação feita pela professora Ana Nevares e pelo professor Schreiber, de que é preciso tem um enunciado de jornada de direito civil que foi aprovado. É preciso diferenciar regras de formalidade e regras de solidariedade. Em regras de solidariedade, houve uma equiparação total. Uhum. Inclusive, o companheiro é o herdeiro necessário. Há uma luta da Escola de São Paulo, alguns dizer que não é, mas é. Tem que aceitar que perdeu. Perdeu no Supremo e perdeu no STJ. Né? Regras de formalidade, há distinções. Mas se eu levo a minha união estável para registro no livro E, eu equiparei em formalidade também. Aí, quando eu registro no livro E, ficou igual. É preciso admitir, senhores, que foi isso que foi parar na lei. Sabe qual é o grande problema dos nossos colegas? Não saber perder. Inclusive eu também, muitas vezes, não sei perder. Mas perdeu. A visão que prevalece é essa, e a visão que está
É a visão do Corregedor Nacional, julgando no STJ sempre foi. Então, em resposta à doutora Imaculada, muito participativa, obrigado, doutora Imaculada, pela sua contribuição com o nosso debate de hoje. Então, a resposta para ela, quem não pode registrar, mas convive há 30 anos, como fica? É uma Fica sem união sobrenome. É a união estável que tem, a união estável que só é equiparada a casamento, na visão que prevalece no Brasil, nas regras de solidariedade. Nas regras de formalidade, não. Você não tem um estado civil de convivente, você não pode fazer alteração do nome extrajudicial, não se aplica o 1647 do Código Civil da outorga conjugal, por exemplo. Né? Então, é o que prevalece. E essa visão doutrinária é que foi parar na lei do SERP e está no provimento novo 141 do CNJ. Quem perder, perdeu. Quem perdeu, perdeu. Né? Tem que aceitar. A lei do RJET, né, que eu ajudei a fazer, tem coisas que eu discordo. Mas eu apoio o texto da lei, até porque é lei, né? E eu participei, né? Você não gosta da lei, lute para mudar. Né? Daqui 3 anos aí vai ter possibilidade de se candidatar aí ao Senado, à Câmara dos Deputados, né? Eu falo isso para os meus colegas. Daqui 3 anos tem eleição, se candidate, né? Ou você também é bem-vindo a participar de uma das nossas comissões de direito civil. Você pode procurar pelo site da OAB São Paulo, aquela comissão que você mais se enquadre, você se inscrever e você participar junto conosco dos debates que vão influenciar, ou que podem influenciar de alguma forma, o nosso direito nacional. Professor Flávio, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua exposição. Eu acho que a gente ela já tempo perguntou, de uma última... mas ela já tinha perguntado, eu respondi, Ingrid, quantos sobrenomes você tiver conhecimento? Eu falei aqui, que, por exemplo, eu só sei 4. Aliás, nem 4. Eu sei Silva, Silva é origem ignorada, porque meu avô paterno não tinha pai no registro, e aí ele também não foi registrado pela mãe, foi registrado pela tia, né? Aí eu sei que da minha mãe tem Tartucci, Ragusa, Wowey, só. Eu acho que tem Cossenza. Aí da minha mãe, né? Os libaneses e os italianos. E do meu pai tem Danese, e eu não sei mais que ele tinha. Quantos você tiver conhecimento? Pode colocar todos. Vai ficar nome igual a vai pessoa ficar no português. nome português de imperador. Né? Se quiser. Mas aí é uma opção. Professor, acho que tem uma pergunta, não sei se cabe nesse contexto agora, mas da Maria Helena Neves, que ela diz, por causa do nome da mãe estar errado na certidão. Eu não entendi se é o prenome da mãe ou se é o sobrenome da mãe estar errado. Erro crasso, erro grave, erro de grafia, me parece que a premissa da lei é você poder mudar, ir no cartório e já mudar já, direto. Depois, mais uma última pergunta do Joeverton. Nos casos em que já houve judicialização para a inclusão de sobrenome negado anterior a essa nova lei, isso impediria de se fazer uso da nova lei para alterar extrajudicialmente agora? Não, pode ir no cartório mudar imediatamente. Aí. Mudou a lei, né? Então, facilitou. E aí depois leva para o juiz lá. Um dia vai lá visitar ele, mas olha, o senhor não mudou a lei, o senhor não sei por que não deferiu. Vai lá só, eu quero só falar com o juiz. Leva para ele a identidade alterada. E manda um abraço para ele. Fazer um ato jocoso aí com o juiz. Já respondi aí, Jane. Pode mudar, vai lá ainda falar pro juiz, olha aí, o senhor não deferiu, mudei no cartório. Vai embora. Dá pra não ser preso, né? Você tem o risco de ser preso, mas... eu vou dizer uma coisa, viu? Eu que trabalho muito com tribunais superiores, né? E em certa medida tenho atuado aí. Tem muita juizite no Brasil, né? Juizite e magistorreia, né? São 2 doenças graves, né? É difícil, viu? Eu entendo, é difícil. Não, eu não entendo, não é difícil. Vou dar um abraço aí para Belo Horizonte, né? Natália Rocha nunca mais ganhou processo na vara. Dependendo, né? Tem uma pergunta ali da Tatiana, professor. Tatiana Sim, Costa. O artigo 56, parágrafo 2º, diz que deverá constar a verbação do prenome anterior. Não haverá possibilidade de sigilo exatamente para não constranger o requerente. Não, essa é uma questão porque pode ter... É bom averbar, né? Porque pode ter algum problema envolvendo terceiro, né? Fraude, né? O registrador não percebeu, fraude. Por isso que houve esse cuidado de manutenção por enquanto dessa informação. O Joeverton falou que vai fazer isso, vai lá falar para o juiz, né? Onde é, Joeverton? Fala aí qual foi o juiz. Que local que foi? A vara, coloca aí, por favor.
E por que ele não deferiu, se possível? É o que não estava motivado? Lembrando que vai para o YouTube depois, hein? Já está, inclusive. Nós temos que fazer o sorteio, Mário. Esqueci, ó. Volume 1 da coleção Direito Civil, edição 2023. O senhor tem algum critério que o senhor costuma utilizar, professor, para fazer o sorteio? Quantas manifestações nós temos aí, mais ou menos, ô Rui? Chuta aí um número, umas 50, dá para ver aí nessa página do lado. Que a gente conta e coloca no sorteador. Se eu não me engano, a ESA também tem uma lista com os... É Natal, ó. Natal, Rio Grande do Norte, um abraço. Não, mas a lista eu acho que não tá aí. A lista de quem se inscreveu. E teve gente que não quis pegar o certificado. Professor, tem o registro de presença. Então... 69 para o sorteio. Quanto? 69. 69, ok. Então coloca aí no sorteador 1 a 69, depois conta aí quem foi. Fala o número, professor. Conta aí 30. Conta 30. Do começo até para baixo, 30. E aí me fala e eu vou pedir o endereço de quem foi. Não precisa sorteador, não. Ah, você tá com a lista? Ah, beleza. Ah, você tá sorteando entre quem se inscreveu, né? Isso. Ah. Então, ó, só quem se inscreveu, hein? E aí é para se inscrever. Rui tá buscando ali. Bom, edição novíssima, acabou de sair do forno. Exatamente, já tá com a lei do SERP. 19ª, 2023. Um dos manuais, se não o mais vendido, um dos mais vendidos do país. Professor, parabéns. Professor Obrigado. é reconhecidamente um dos maiores autores do direito civil nacional. Vamos ver quem vai ser o Felizardo. Não precisa o sorteador não, Rui. É só você pegar a 30, pegar no chat. Ó, eu posso contar aqui. Número 30 de quem se manifestou. Eu vou falar aqui. Ó, já apareceu no meu YouTube. A Conmebol Libertadores é a única. Aí já vem propaganda da Conmebol Libertadores. Só esperar propaganda aqui. Não adianta vocês comentarem que é de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 30. Cláudio R. Schutze. Então quem ganhou foi o Cláudio Schutze. Cláudio tá aí? Só pra gente confirmar e depois Então, se o pegar Cláudio seu... tiver, senão ele perdeu. Cláudio, se manifeste. Ó, não vem falar quem que merece não, que senão eu vou banir o sorteio. Foi o Cláudio. Cláudio Schutze. Tá aí não? Cláudio, se você não tiver, a gente vai precisar passar para outro colega. Porque tem que mandar o contato aí. Professor, o Cláudio não se manifestou. Tem outro número? Eu vou Mandou avisar que tem contato de todo mundo. Ah, já tem? Ah, já tem o contato? Bom, então... Mas será que o Cláudio tá aí, o contato dele, não? Ele disse que acha que sim. Cláudio foi dormir, ó, o pessoal... Não, então vai pro Cláudio, hein? Então a gente vai mandar o livro pro Cláudio, porque já tem um contato, foi ele. Pô, vocês estão terríveis, né? Já foi o Cláudio, tá bom? Não, outro não, Joervito. Prescrito nada. Foi o Cláudio, critério do doador do sorteio. Então o Cláudio ganhou. A ESA entrará em contato. Tá bom? Meus caros, professor, novamente obrigado. Excelente a sua palestra, muito esclarecedora. Acho que todos nós aproveitamos um pouco da sabedoria do professor Flávio. Para aqueles que não ganharam o livro, ele já está disponível para compra nas plataformas digitais ou na sua livraria preferida. E continuem nos acompanhando, muito em breve avisaremos, notificaremos vocês, informaremos as nossas próximas palestras. Sem dúvida,
uma chance da gente continuar debatendo direito civil em alto nível. Muito obrigado, até logo.